Na quarta-feira próxima passada, dia 7 de janeiro, as pessoas foram assassinadas e 11 ficaram feridas na redação do jornal Charlie Hebdo, em Paris. Os cartunistas mais influentes da França foram alvo do maior atentado no país nos últimos 50 anos. O alvo foi o deboche, a piada. A vítima foi o humor, a sátira, que essas pessoas faziam no jornal. E essa ironia estava materializada em raízes no pensamento criativo nascido nas barricadas estudantis de maio de 68. Manifestações com milhares de pessoas se sucederam nas capitais em todo o planeta. Declarações as mais diversas, oriundas das mais variados setores se espalharam. Indignação, dor e revolta sacudiram o mundo com Je suis Charlie. A barbárie na redação do jornal Charlie, em Paris, no entanto, fará com que a sociedade atual reflita sobre si mesma e reconheça seus limites? Infelizmente, não estamos observando isso. Se isso persistir, estaremos diante dos últimos resquícios da capacidade de julgar de amplos setores da sociedade. Essa sociedade não quer reconhecer a si própria no espelho do terror e, com isso, se torna cada vez mais irrefletida. Quanto mais violentamente lhe apontam seus limites, mais fortemente ela se agarra a seu poder. E isso impossibilita que essa sociedade compreenda o nexo interno entre terrorismo e a ordem dominante. Estamos diante de um esquema elementar do emprego de toda a ideologia. Em vez de revelar o contexto repleto de implicações em que se está envolvido, é preciso identificar uma causa exterior para os acontecimentos e definir um inimigo externo. Isso aconteceu no 11 de setembro. Tudo se passa à margem do capitalismo, de seu fundamento, de sua crise, de sua razão, do anúncio do fim de suas categorias fundantes. A resposta para o sistema está numa cultura estranha, que se revela como uma ameaça sombria ao mundo ocidental. A justificação é que se trata de uma consciência pré-moderna, que desconhece o iluminismo e por isso teria que satanizar com atos de ódio cego as maravilhosas liberdade, igualdade, fraternidade, democracia, mercado, Estado, dinheiro, etc. Enfim, tudo o que há de bom e de belo na civilização ocidental. Portanto, estamos diante da tábula rasa sobre as reflexões de todas as pessoas que nos antecederam. Da tentativa de negar o questionamento sobre o conceito de progresso diante do tempo catastrófico da história do século XX. Do embuste de requentar a arrogante e ignorante burguesa filosofia da história dos séculos XVIII e XIX. De forçar de barra ao atribuir a nossa dimensão do terror ao outro. Mas com isso, o capitalismo despenca em busca de seu mais baixo nível intelectual. Afinal, são 500 anos da sangrenta história colonial imperialista. É um século de uma industrialização estatal burocrática fracassada. São 60 anos de integração destrutiva no mercado mundial. São 20 anos sob o absurdo domínio do novo capital financeiro transnacional. Portanto, não estamos diante de nenhuma mentalidade estranha. Ao contrário, tudo o que acontece hoje é produto imediado por esse sistema que foi implantado através das armas, o capitalismo. O capital hoje, predominante no mundo, é o próprio ventre gestante do megaterror. Por isso, o fim do capitalismo de Estado e de suas ideias foi tomado como um ensejo para silenciar a própria teoria crítica. As contradições da lógica capitalista
não puderam ser discutidas, sendo declaradas inexistentes. E a questão da emancipação social, tão cara ao crítica radical, para além do sistema, foi considerada uma coisa irrelevante. O canto do otimismo da economia de mercado e da política do Estado foram propagandeadas como eternos. Agora, diante da crise da fronteira histórica do capitalismo, recebe a conta. Como diz Roberto Curtis, quando a razão crítica se cala, é o ódio assassino que toma o seu lugar. A atual sociedade do dinheiro sem valor não é capaz de analisar racionalmente a origem do terror, porque afinal teria que questionar a si mesma. A sociedade do terror e o terror da sociedade correspondem-se como imagens de um espelho. Nesta quarta-feira, houve uma sangrenta tentativa de tirar-nos os sorrisos. Ainda que tenham matado os satiristas, jamais aniquilarão a sátira. O jornal Charlie Hebdo servirá de referência para aqueles que acalentam a vida e o riso em lugar do culto à morte. Mas essas sátiras com seus fundamentos correm o risco de serem arrastados pela onda de irracionalidade, se ela não proceder a uma análise da circunstância da crise, de suas causas e da possibilidade de sua superação. Para afastar o terror do terreno que lhe é fértil, só há um caminho: a crítica emancipatória da ruptura categorial concreta com o moderno sistema patriarcal produtor de mercadoria. É o que acalentamos para a nova fase dos companheiros e companheiras do Charlie.